Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, como vocês sabem, a tia Cris esteve afastada há alguns dias, né, para alguns problemas que houve, e graças a Deus foi resolvido. E estamos aqui, né, mais uma vez, para nós continuarmos as nossas aulas, certo? Então, gente, nós vamos iniciar com o L2, né? O nosso conteúdo do livro 2 de ciências, certo? Gente, um novo conteúdo, né, de vocês, olha só, né? É cadeia alimentar, tá? Então nós vamos conversar, nós vamos falar sobre um pouquinho, né, sobre a cadeia alimentar. Então, nós temos aí a unidade 2, né? Matéria e energia no ambiente. Então, aqui o conteúdo é cadeia alimentar. Então, como vocês estão vendo aqui, né? Árvores, né? Muitas árvores, nós temos um lago, né? Um rio, temos os peixinhos, né? Temos aqui algumas algas, né? Nós temos aqui algumas plantas. Então, o que é que nós vamos ver? Né? Isso aí. É estudar o ambiente, né? O ambiente. Então, o tipo de ambiente que, né, nós vivemos, eles vivem, né? Que são os peixes e outros, né? Então, gente, para iniciar, né, a gente vai conversar um pouquinho com vocês, antecipando um pouco, né? Nós vamos falar um pouquinho de ecologia, tá, pessoal? Ecologia é um ramo da biologia que estuda como os organismos eles se interagem entre eles, né? E com um meio físico, no caso, o meio ambiente, tá? Assim, as relações deles, né, as relações tróficas, que nós vamos estudar mais para frente, entre esses organismos, eles são o quê? Estudadas pela ecologia, certo? Então, tudo que compõe um ecossistema se relaciona, tá? Então, tudo que compõe o ecossistema, ele se relaciona, tá? Então, vamos aqui no nosso livro, né, digital. Então, quem não tem um livro físico ainda, né, pega o seu livro digital para acompanhar com a tia Cris, tá bom? Então, aqui nós temos, ó, cadeia alimentar. Todos os seres vivos necessitam de energia para sobreviver. Essa energia é obtida por meio da alimentação. Então, nós, por exemplo, seres humanos, né? Os seres humanos. Os animais também são seres, só que eles são seres vivos. Nós somos seres humanos, porque pensamos, né? Raciocinamos, falamos e tudo. Então, gente, nós precisamos de quê para sobreviver? Dos alimentos, né? Para ter energia, para a gente trabalhar, para a gente estudar, para a gente brincar. Então, a gente precisa se alimentar, né? Ter uma boa alimentação, é isso? Para termos energia. Então, essa energia é obtida pela alimentação. Nesse capítulo, você vai estudar as relações que os seres vivos estabelecem por meio da alimentação, certo? Então, aqui nós temos conversa vai. Olha só. Conversa vai. Você já estudou as transformações físicas e químicas dos materiais, né? Nós estudamos um pouquinho, não foi? Da matéria, né? No caso, pode ser reversível e outros tipos de matéria. Só que hoje nós vamos o quê? Falar sobre o quê? Cadeia alimentar. Né? Um ser vivo precisa de outro ser vivo, no caso, os animais, para sobreviver, né? Que é uma cadeia alimentar, certo? Então, os alimentos, quando cozidos, passam por transformações físicas ou químicas. Essas transformações são reversíveis porque
né? Porque ele não volta a ser, né, o irreversível, por exemplo. O irreversível é um ovo, por exemplo. O ovo, ele é cru, quando ele passa a ser cozido, ou, né, ele não volta a ser o ovo cru, né? Então, ele é uma matéria irreversível. Lembra que nós estudamos muito bem nas aulas passadas? E vamos botar um exemplo de reversível. O chocolate, ele pode ser reversível. Por quê? Porque o chocolate derretido, ele pode voltar a ser o chocolate que foi derretido, duro, né? Então, ele pode voltar a ser um chocolate, certo? Como ele era antes. Então, aqui, ó, conversa vem. Nós geralmente transformamos os alimentos para depois comê-los, né? Quando o alimento é cru, né, nós cozinhamos para poder nos alimentar. Por exemplo, uma batata, um chuchu, uma cenoura, ou até mesmo uma carne, um frango, né? O que obtemos dos alimentos quando os ingerimos? Nós alimentamos, então nós produzimos o quê? Nós temos o quê dos alimentos? Os nutrientes, né? Nós temos os nutrientes, não é isso? Será que todos os animais se alimentam da mesma forma? Não, né, pessoal? Não, porque até depende da sua o quê? Da sua cadeia alimentar, né? Nós temos aí alguns exemplos mais para frente de alguns tipos de cadeia alimentar que você vai observar, tá? E aí você coloca aí o que você vai escolher, o que você escolheu, o que você vai registrar aí, tá bom? Olha só. Então, aqui nós temos, ó, estudando o ambiente, na página 137. Lembrando que esse é o primeiro capítulo, né, do nosso livro de ciências, do L2, tá? E a página que a tia está explicando é da página 136 à página 138. Lembrando que tem atividade também no FA, certo? Muito bem. Então, vamos lá. Os seres vivos nascem, nós sabemos do ciclo, né, da vida, não é? Então, aqui nós temos, ó, os seres vivos, eles nascem, crescem, podem se reproduzir, né, envelhecem e morrem. Né? Então, essas são as fases da vida. Né? Então, ele nasce, nós nascemos, pronto, você nasceu, você está crescendo, né? A tia, por exemplo, vou dizer para ti. A tia nasceu, a tia cresceu, né? A tia reproduziu, a tia teve um filho, certo? Envelhecendo, ainda não, pouquinho, tá? Envelheceu e lá depois de 100 anos é que a tia vai morrer, tá bom? Então, gente, é assim, as fases da nossa vida, as fases da vida de um animal também, tá? Para que esse ciclo ocorra, esses seres precisam de energia, né? Nós precisamos de energia para fazermos as nossas atividades, assim como viver. Além de energia, eles precisam de matéria para formar seus corpos. Na natureza, a energia e a matéria podem ser obtidas do ecossistema em que os seres vivem, tá? Então, aqui nós temos, ó, tem aqui, olha só, nós temos o ecossistema, olha só, representação do ecossistema de uma lagoa. Então, vocês podem observar, né, o que tem nessa lagoa, né? Então, nós temos o que aí na lagoa? Temos os animais, né? Temos os insetos, temos, né, a mata, temos o rio, temos as pedras, né? Então, isso aí é um ecossistema. Temos os peixes, temos os patinhos, certo? Então, esse aí é um ecossistema aquático, tá bom? Olha só. Né? Então, aqui nós temos o ecossistema, que lá na frente lá tinha de vocês. Né? Então, temos as libélulas, temos o sapo, temos os patinhos, como a tia já falou, né? Temos os peixes, temos insetos, né? Temos aqui, ó, o caracol, né? Temos aqui
o molusco, não é isso? Temos uns bichinhos aqui, que no caso, os ovinhos do sapo, né? Que são os pequenos girinos que ainda vão nascer. Temos cobra. Então, gente, aqui é um ecossistema, tá bom? Então, vamos falar sobre o ecossistema. Vamos ler aqui um pouquinho sobre o ecossistema. Ecossistema é um conjunto de componentes vivos e não vivos. Então, no ecossistema tem os vivos e não vivos. No caso, não vivo, pedra. Os vivos, peixes, né? Então, os componentes vivos são organismos com vida, como animais, vegetais e micro-organismos. Já os componentes não vivos, que não têm vida, né, como a água, o solo, as rochas, o ar, os minerais, né, a luz e etc., no ecossistema, esses componentes vivos e não vivos, eles interagem constantemente. Então, gente, eles são o quê? Isso aí é a formação de um ecossistema, certo? Então, em um ecossistema, os organismos de diferentes espécies se organizam em comunidades. Por exemplo, no ecossistema da lagoa, da página anterior, você pode observar que há uma comunidade formada por peixes, né? Então, aqui nós temos uma comunidade formada por peixes, olha só, né? Nós temos também uma comunidade formada por patos, olha só, né? Nós temos aqui, ó, tá vendo? Pronto. Nós temos também comunidade de molusco. Lembra que a tia falou dos moluscos? Pronto, exatamente. Insetos, lembra que a tia falou dos insetos? Olha só os insetos, tá? E também dos vegetais. Olha os vegetais, né? Os vegetais, certo? Muito bem. Comunidades são conjuntos de população. As populações, por sua vez, são agrupamentos de organismos da mesma espécie. Então, o que eu estou falando? Dos peixes, dos patinhos, tá? Da mesma espécie. Exemplo, na comunidade da lagoa, há uma população de libélula, uma população de patos, uma população de peixes. Então, formam o quê? A população. Comunidades são conjuntos de população, certo? Muito bem. Aqui nós temos a população de libélula em uma lagoa. Lembra que eu falei? Olha só, tá? Então, vamos aqui, ó. Em um ecossistema, os seres vivos estão relacionados, pois dependem dos componentes não vivos desse ecossistema. E também podem depender uns dos outros. As relações dos seres vivos com o meio em que vivem são importantes para o equilíbrio do nosso planeta. Por isso, existe uma área da ciência que tem o objetivo de estudar as relações que chama-se o que? Ecologia. Lembra que no início do nosso vídeo eu comentei com vocês sobre ecologia? Pronto, muito bem. Então, olha só, aqui nós temos mais um pouquinho no glossário sobre ecologia, tá? Ecologia, termo de origem grega, órios, casa, logos, estudo. Então, significa o quê? Estudo da casa ou estudo dos ambientes da terra, certo? Olha só, aqui nós vamos finalizar, tá bom? Com a população de libélula, que vocês estão olhando. Vamos finalizar a nossa primeira aula de ciências, tá? Do livro 2, com as páginas 136 a 138, tá? O FA vocês vão fazer páginas 77 e 78, tá bom? Então, a tia fica por aqui. Até as nossas próximas aulas.
Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Tchau, tchau.